Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Sou Mary Tegidos. Na aula de hoje, a pedido de muitas de vocês, vamos fazer o passo a passo detalhado desta bolsa linda. Nós a fizemos sobre uma base Granny com pontos altos. Olhem que linda! É uma bolsa tipo envelope, muito chamativa e bastante econômica, usa pouquíssimos materiais e é super fácil de fazer. Se você é nova no canal e ainda não se inscreveu, te convido a fazer isso e ativar o sininho de notificações, para que você não perca nenhuma das nossas próximas aulas. Se tiver alguma dúvida, me avise nos comentários e eu terei o maior prazer em te responder. Lembre-se que toda semana eu trago para você tutoriais de modelos que estão em alta e as aulas são totalmente gratuitas. Não se esqueça de compartilhar este conteúdo em todas as suas redes sociais. Que a nossa comunidade continue crescendo. Sem mais delongas, vamos para a lista de materiais e depois para o passo a passo. Estes são os materiais que usaremos. As ferragens e acessórios você pode adquirir na sua loja online. Seus insumos são tesoura, fita métrica, 80 centímetros de corrente, uma placa personalizada com o nome do canal, essa é opcional. 2 argolas metálicas, mosquetão de 2 centímetros de diâmetro, uma campânula. Esta é para a borla, um fecho magnético com os espaços para fazer a costura. Agulha de crochê de 6 milímetros, essa vai ser nossa agulha principal. Agulha de crochê de 3,5, essa é para esconder fios. Linha de nylon calibre 22 e agulha para costurar o fecho. Para o fio de malha, vou usar 2 discos de 250 gramas cada um. Na descrição do vídeo, vou deixar a quantidade exata de fio de malha que vamos usar. Esse é de fio de malha em novelo, tem um fio de 3 centímetros de largura e podemos trabalhar com uma agulha de 5 a 7 milímetros. Esse material é composto por 94% de poliéster e 6% de elastano. Se você quiser adquirir esse material, na descrição do vídeo vou deixar o link para a página de compras. Vamos começar a aula e a primeira coisa que devemos fazer é esticar e organizar muito bem o nosso material. Vejam que aqui eu já adiantei isso. Como vamos fazer? Vamos soltando o fio do novelo, vamos esticando e organizando o fio para que ele não fique torcido. Vejam que aqui eu vou eliminando todos os fios duplos ou todas as voltas que ela tenha. Vou deixando o fio esticado e organizado. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho e vai nos permitir ter um acabamento melhor na peça. Vejam que aqui o fio vai se recolhendo para dentro à medida que eu vou esticando. Este material tem 3 centímetros de largura e vou trabalhar com a agulha de 6 milímetros. Vejam que ao fazer o teste com a agulha, o fio de malha não passa da pontinha. Isso me indica que os pontos não vão ficar nem muito soltos, nem muito apertados. Vamos fazer um anel mágico. Ajustamos com nossos dedinhos e essa ponta longa ajustamos desse lado. Passamos a agulha por baixo do primeiro fio, pegamos o segundo, giramos, temos uma argolinha na agulha, pegamos novamente o segundo fio. E fazemos aqui uma correntinha. Vamos crochetar agora. 2 correntinhas, temos uma argolinha na agulha, laçamos o fio e deslizamos. Fazemos a última e aqui temos 3 correntinhas. Dentro deste círculo, vamos crochetar 4 blocos de pontos altos e essa correntinha vai contar como com o primeiro ponto. Laçamos o fio na agulha, passamos dentro do círculo, laçamos o fio, puxamos a laçada, sempre até a metade do ponto, laçamos o fio novamente e aqui temos 3 argolinhas na agulha. Vamos passar o fio. Passamos pelas 2 primeiras, damos altura. Ficamos com 2, laçamos o fio e fechamos o ponto. Aqui temos o ponto alto completo. Laçamos o fio
e fazemos o próximo ponto. Passamos pelas duas primeiras. Damos altura e aqui fechamos o ponto. Então, aqui temos o primeiro bloco de pontos altos, contando a primeira correntinha, 1, 2, 3. Vamos fazer aqui duas correntinhas no ar, 1 e 2. Trabalhamos novamente o segundo bloco, e este é de 3 pontos altos. Laçamos o fio e fazemos o primeiro ponto. Aqui o segundo. E aqui o terceiro ponto. Agora vamos fazer duas correntinhas no ar. 1 e 2. Temos os dois primeiros blocos. Vamos fazer o terceiro. Temos aqui 3 pontos altos. Fazemos duas correntinhas no ar. Vamos ajustando o círculo, puxando a pontinha do fio dessa forma. Agora vamos fazer o último bloco de 3 pontos. Temos aqui 1, 2, 3. Fazemos duas correntinhas no ar. Completamos os 4 blocos. Vamos ajustar um pouquinho mais. Vamos fazer o fechamento dessa primeira volta. Damos altura a essa orelhinha. E passamos por baixo da terceira correntinha. Temos 1, 2 e 3. Passamos de trás para frente. Colocamos a orelhinha reservada. E levamos ela para trás. Finalizamos a primeira volta com 20 pontos. Trabalhamos 3 pontos altos. Duas correntinhas no ar. 3 pontos altos. Duas correntinhas no ar. Assim, fazemos 4 blocos de 3 pontos. Quais são os pontos que estamos contando? O que estamos contando são as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos começar a segunda carreira. E aqui não vamos começar o primeiro ponto com correntinhas. Em vez disso, vamos simular fazendo um ponto alto falso. Como vamos fazer isso? Aqui levamos o fio para trás, por baixo dessa primeira correntinha. Vamos ajustar um pouquinho esse fio. Puxando aqui desse lado. E aí, reservamos essa orelhinha. E vamos passar a agulha por baixo. E a correntinha onde levamos o fio para trás. Olhem aqui. Aqui embaixo. Tomamos a hebra. E aqui? Damos altura. Temos 2 orelhinhas. Vamos passar a agulha por baixo da primeira. E agora, por baixo da segunda. Assim deve ficar. Laçamos o fio e passamos pelas duas. Temos a primeira parte do ponto. Damos altura a essa orelhinha. E aqui fechamos. Temos nosso primeiro ponto alto falso. E é assim que fica. Agora, vamos fazer um ponto alto embaixo da próxima correntinha. Veja como é bem parecido. E aqui deste lado,
onde estão as duas correntinhas no ar. Vamos trabalhar aumentos. Qual é a sequência que vamos fazer nos aumentos? Vamos fazer 2 pontos altos. Em seguida, 2 correntinhas no ar. Em seguida, 2 pontos altos. Então, vai ser um aumento de 4 pontos altos. Laçamos o fio e passamos a agulha por baixo das 2 correntinhas, aqui nesse espaço. Laçamos o fio e fazemos o primeiro ponto. Fazemos o segundo. Temos 2 pontos. Vamos fazer 2 correntinhas no ar. E vamos trabalhar os 2 últimos pontos dentro desse mesmo espaço. Completamos aqui o aumento, fazendo 2 pontos altos. 2 correntinhas no ar e 2 pontos altos, todos dentro do mesmo espaço. Vamos trabalhar os pontos deste lado. E na hora de finalizar o aumento, vocês devem prestar atenção, porque a primeira correntinha, às vezes, fica coberta pelos pontos. Então, depois de fazer os aumentos, em cima deste ponto, sempre deve ir outro ponto. Vocês devem girar um pouquinho os pontos. E aí vocês vão ver a primeira correntinha. Fazemos aqui o primeiro ponto. Temos 2. Fazemos o último ponto antes do próximo aumento. Fazemos. Agora vamos trabalhar o aumento deste lado. Temos 2 pontos. Agora fazemos 2 correntinhas no ar. Vamos trabalhar os 2 últimos pontos dentro desse mesmo espaço. E 2. Vamos fazer 3 pontos altos. E aqui vamos trabalhar o aumento, como fizemos deste lado, fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas no ar e 2 pontos altos. Trabalhamos aqui 3 pontos. E aqui, vamos fazer o último aumento. Completei os pontos. Vamos trabalhar aqui o último aumento. Fizemos os 2 primeiros pontos. E 2 correntinhas no ar. Fizemos os 2 últimos. Completei o último aumento. E para fazer o fechamento, falta um ponto. Por quê? Porque estamos trabalhando com 3 pontos altos. Olhem aqui. 3 pontos altos e o aumento. 3 pontos altos e o aumento. Então, aqui temos os 3 últimos pontos. Para fazer o fechamento aqui, falta um ponto. Lembrem-se que começamos fazendo o ponto falso. Trabalhamos o segundo e continuamos com o aumento. Para fazer o terceiro ponto, vamos girar um pouquinho. Olhem que aqui na parte de baixo está o ponto. Em cima está a correntinha. Pegamos a laçada, passamos por baixo.
e fazemos aqui o último ponto. Completamos a sequência. Vamos fazer o arremate. Damos altura a essa orelhinha. E passamos a agulha. Sempre vamos fazer isso na terceira correntinha. Contamos 1, 2 e 3. De trás para frente, para frente. Colocamos a orelhinha reservada. E levamos para trás. Dessa forma, vamos fazer o fechamento em todas as voltas. Finalizamos a segunda volta com 36 pontos. Verifique se você tem essa quantidade. Os aumentos em cada volta vão ser os mesmos. 2 pontos altos, 2 correntinhas no ar e 2 pontos altos. Para você ter em mente, em cada volta vamos aumentar 16 pontos. Vamos aproveitar para ajustar o círculo. Puxa a ponta curta do fio. E vamos fechando. Ainda não vamos esconder. Para fechar mais adiante. Então, olha, já está aqui. A peça vai ficando mais quadrada. Agora vamos iniciar a terceira volta. Passamos a agulha por baixo da correntinha, onde levamos o fio para trás. Olhem esta aqui e aqui onde está o fio. Ajustamos primeiro este fio para que fique mais curto. E este fiozinho que fica deste lado deve ficar do mesmo tamanho das outras correntinhas. Então, passamos a agulha por baixo dessa correntinha. Laçamos o fio. Levamos para frente. Vejam que embaixo da mesma correntinha temos a alça reservada e o fio que levamos para frente. Passamos a agulha por baixo da alça reservada e da próxima. Laçamos o fio. Fechamos esse ponto. Damos a altura e fechamos. Temos aqui o primeiro ponto. Vamos fazer os pontos, um embaixo de cada correntinha. E aqui onde estão as correntinhas soltas, nesses espaços, vamos fazer os aumentos. O aumento é o mesmo em todas as carreiras. Então, começamos aqui com ponto alto. Aqui o próximo. E deste lado, o primeiro aumento. Duas correntinhas no ar. E finalizamos com 2 pontos. Completamos o primeiro aumento. Vamos trabalhar os pontos aqui. Veja que essa correntinha fica um pouco escondida. Fazemos o primeiro ponto embaixo desta. Olhem aqui. Trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos antes de chegar ao segundo aumento. Fizemos os 7 pontos. Trabalhamos o aumento deste lado. Os pontos, o aumento, até chegar a este último ponto. Completei esses pontos. E aqui vamos fazer o último. Passamos a agulha por baixo desse fio. E do fio que está na parte de trás aqui. Veja que este é o fio com o qual fizemos o fechamento da volta anterior. Fazemos aqui o último. Subimos para dar altura. Fechamos a volta contando 1, 2 e na terceira correntinha. Finalizamos a terceira volta com um total de 52 pontos. Vejam que na volta anterior,
que foi a número 2, finalizamos com 36 pontos. Vocês viram que aumentamos mais, 16 pontos. Isso quer dizer que na volta número 4 também vamos aumentar 16 pontos, e assim em cada uma das voltas que formos fazer. Vamos começar agora a volta número 4. Vamos fazer do mesmo jeito que já vínhamos fazendo. Não. Vamos continuar trabalhando as voltas, seguindo o mesmo padrão. Vocês veem que é bem simples. Aqui abrimos da mesma forma que fizemos nas voltas anteriores. Trabalhamos pontos altos. E onde estão as correntinhas, vamos fazer o aumento. Ponto alto, aumento. Ponto alto, aumento. Lembrem-se que o aumento é o mesmo em todas as carreiras. Então, eu vou continuar trabalhando. E já mostro para vocês quantas carreiras eu vou fazer. Já dei altura à peça, completando 6 carreiras. Como você vai identificá-las? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você quiser fazer essa peça um pouquinho maior. O que você deve fazer é continuar trabalhando as carreiras, como temos feito, até chegar ao tamanho desejado. Vou te passar as medidas. De comprimento. Temos 25 centímetros de altura. Também temos 25 centímetros. Vamos nos posicionar no último ponto desta volta, que é o número 6, a qual finalizei com 100 pontos. O que vamos fazer? Vamos cortar o fio. Puxamos essa orelhinha e vamos fechar a volta simulando uma correntinha. Passamos a agulha por baixo da terceira correntinha, de trás para frente. Colocamos a orelhinha reservada e levamos para trás. Ajustamos um pouquinho e passamos a agulha novamente no centro da última correntinha, passando também por baixo dessa lombadinha. Colocamos a orelhinha reservada e levamos para trás. Ajustamos um pouquinho aqui o ponto. Assim ficou o fechamento dessa volta. Vamos esconder essa ponta na parte de baixo dos pontos. Terminei de esconder a ponta ao finalizar, bem na pontinha. Aqui na parte de baixo, você vai colocar um pingo de cola de silicone ou vai fazer uma costura simples, com agulha e linha, para evitar que a ponta escape. Agora, corte o excesso. E pronto? E você esconde a pontinha? Vamos fechar totalmente o círculo o máximo que pudermos e vamos esconder essa ponta aqui na parte de baixo dos pontos. Já escondi as pontas. Ao finalizar, colocamos um pingo de silicone, cortamos e escondemos muito bem a pontinha. Agora sim, já temos nossa peça de granny pronta. Olha como ficou, uma peça bem básica, com pontos altos. Olha como eles ficam, os pontos ficaram bem bonitos. E aqui, onde fizemos os fechamentos das voltas e abrimos com um ponto alto falso. Veja que não aparece muito, fica bem disfarçado. Vamos costurar as laterais, dobramos nossa peça ao meio, deixando o lado avesso para fora. Nos posicionamos aqui em uma lateral, colocando um pontinho em frente ao outro. E aqui, onde estão as correntinhas soltas, vamos passar a agulha por baixo da primeira correntinha. Olhem que aqui está a primeira e aqui a segunda. Passamos por baixo da primeira e daqui está na frente. Desse lado, já marcamos a primeira correntinha. Vamos começar a costura de cima para baixo. Viramos a peça, pegamos a linha e deixamos um pedacinho para esconder na parte de baixo dos pontos. Passamos a agulha por baixo da correntinha inteira. Completa.
E esse pegamos o fio. Subimos e fazemos aqui um ponto baixo. Passamos a agulha por baixo da correntinha. E daqui está na frente. Aproveitamos para esconder a ponta curta do fio. Fazemos aqui o último ponto. Olhem aqui onde está a última correntinha. E aqui está na frente. Cortamos o fio. Tiramos. E a pontinha vamos esconder na parte de baixo. Terminei de esconder os fios. E assim ficou a costura desse lado. Vamos fazer essa costura. Começamos na primeira correntinha, trabalhamos pontos baixos, finalizamos e escondemos o fio. Terminei a costura dos lados. Vamos virar a peça. Olhem como fica a costura, já do lado direito. Olhem que bonita. Desse lado. Vamos dar o acabamento final à nossa peça. Vamos fazer isso com ponto baixíssimo e ponto baixo. Nos posicionamos aqui, na primeira correntinha, passamos pelo centro, passamos, pegamos a laçada. E assim, damos altura. Passamos pelo centro da próxima correntinha. Pegamos a laçada. E deslizamos a primeira dentro da que já tínhamos. Passamos pelo centro da próxima. E deslizamos. Vamos tentar não apertar muito esse ponto para que a peça não fique muito apertada. Damos altura à orelhinha e deslizamos. Damos altura à orelhinha e deslizamos. Chegamos aqui na primeira costura. Aqui não vamos trabalhar pontos. Vamos fazer o último. Na correntinha deste lado, vejam que esta é a última correntinha. E pulamos para a primeira que está aqui. Não fazemos pontos. Passamos para a primeira deste lado. Deslizamos. Deslizamos. Continuamos trabalhando os pontos baixíssimos. Completei os pontos baixíssimos. Vamos trabalhar o último ponto deste lado. Vamos passar a agulha. O centro desta correntinha aqui neste espaço.
Passamos a agulha, laçamos o fio e daqui deslizamos. Assim, encerramos esta carreira. Agora vamos começar a segunda carreira, e essa vamos fazer com pontos baixos simples. Começamos aqui, temos a argolinha na agulha, laçamos o fio e fechamos. Já temos o primeiro ponto desta segunda carreira. Carreira, aqui coloquei os marcadores, porque nesta carreira vamos aproveitar para fazer as alcinhas. Vou explicar como posicioná-los. Você vai contar a partir deste primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Neste ponto, você vai colocar um marcador. Você vai deixar 9 pontos depois do marcador. Eles vão ficar livres. E no 10º ponto, você coloca novamente um marcador. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do ponto onde está o marcador até este ponto, temos 16 pontos. Verifica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui você vai ficar com 9 pontos livres. E deste marcador até este marcador temos 16 pontos. Então fica dividido dessa forma. 16 pontos mais 16 pontos mais 9 pontos mais 9 pontos é um total de 50 pontos, que é a quantidade de pontos que temos ao redor da peça. Vamos fazer os pontos passando a agulha no centro da correntinha. E deve sair aqui pela parte de cima, atrás. Passamos pelo centro. Eu fico aqui nesses espaços e passamos a agulha pelo centro. E fazemos um ponto aqui. Retiramos o marcador. Fazemos aqui o último ponto. Pronto. Agora vamos fazer 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Retiramos o marcador. E aqui fazemos o ponto. Assim ficou a nossa alça. Se você quiser um pouco mais alta, aqui você faz mais correntinhas. Retiramos o marcador. Vamos fazer o ponto. E vamos trabalhar as 11 correntinhas. Completei as 11 correntinhas. Tente fazê-las iguais a estas, para que fiquem com a mesma altura. E pronto. Fazemos o último ponto. Aqui, vamos fazer o fechamento diferente, porque vamos trabalhar uma volta de pontos baixíssimos com ponto baixo. Então, não vamos fazer o fechamento que normalmente fazemos. Passamos a agulha no centro da primeira correntinha. Pegando a alcinha de cima,
Laçamos o fio novamente. E aqui temos 2 alcinhas na agulha. Vamos deslizar a primeira, dentro da que já tínhamos, assim. Vejam que estamos trabalhando de forma contínua. Passamos pelo centro da próxima correntinha e fazemos um ponto baixíssimo. Fazemos aqui o último ponto e pronto. Assim, ficaram os pontos baixíssimos. Agora vamos trabalhar os pontos aqui na alça e não vamos fazer pontos baixíssimos. Vamos trabalhar pontos baixos. Passamos a agulha por baixo da correntinha, laçamos o fio, tentando deixar tudo bem organizado para que os pontos fiquem bem bonitos. Completei os pontos. Aqui fiz 11, a mesma quantidade de pontos que fizemos em correntinhas. Agora vamos trabalhar pontos baixíssimos. Passamos a agulha na primeira correntinha. E na seguinte. Já completei os pontos, fiz os pontos baixíssimos. 11 pontos baixos, ponto baixíssimo. Vamos fazer aqui o último ponto. E aqui não vamos fechar a volta, porque vamos trabalhar a última com pontos baixíssimos. Continuamos passando a agulha no centro da correntinha. E fazendo os pontos. Aqui, quando formos trabalhar os pontos na alça, não vamos passar no centro, e sim por baixo de toda a correntinha, aqui. Deslizamos por baixo da correntinha inteira, isso vai dar mais estrutura para as alças. Aqui no último, já passamos pelo centro da correntinha. E fazemos pontos baixíssimos. Aqui na alcinha, passamos por baixo de toda a correntinha. Aqui, no último, já passamos para o centro da correntinha. Terminei a última carreira de pontos baixíssimos. Olha como a alcinha ficou bem firme e estruturada. Aqui já fiz o último ponto, vamos cortar o fio. Puxamos a laçadinha e a agulha. E vamos passar o fio. Veja que aqui já termina a carreira. Passamos a agulha por baixo da segunda correntinha. De trás para frente, colocamos a laçadinha reservada. E levamos para trás. Passamos a agulha no centro da última correntinha. Aqui, usamos uma agulha menor para ajudar. Levamos o fio para trás. Ajustamos muito bem o ponto.
Assim, ficou o fechamento da carreira. Veja como fica bem disfarçado. E o fio restante nós escondemos na parte de baixo dos pontos. Assim vai ficando a nossa bolsa. Já terminamos todo o processo. Vamos medir e colocar os acessórios. De largura, ela tem cerca de 24 centímetros. De altura no centro, ela tem 16 centímetros e meio nas laterais. Ela tem 14 centímetros e meio. E no centro da bolsa, ela tem 12 centímetros. Vamos posicionar o fecho magnético. Mas se não tiverem esse, podem usar o que tiverem à mão. Inclusive, também podem colocar um zíper. Primeiro, colocamos o fecho mais grosso. No centro da bolsa, verificando se temos a mesma distância deste lado e deste lado. Vocês vão fazer costura simples, passando a agulha pelo centro do espaço. E deve sair aqui na parte de baixo dos pontos, para que a costura não fique aparente. Vocês vão fazer 3 costuras simples dentro de cada espaço, ou quantas forem necessárias, até que o fecho fique bem firme. Vou fazer o processo e já conseguimos. Continuamos. Terminei de colocar o fecho ao finalizar este lado. Colocam o mais fininho por cima. Abrem e aqui realizam o mesmo processo. Costuras em cada espaço até que o fecho fique bem firme. Levando em conta que não apareça do lado da frente dos pontos. Vamos colocar a corrente. Já que nas extremidades coloquei a argola de 2 centímetros, vamos posicionar deste lado onde estão os pontos baixos e para fazer a borla, vamos cortar 5 fios de 34 centímetros de comprimento. Cortamos também um fio menor e vamos passar ele no centro de todos os fios. Fazemos aqui um nozinho. Ajustamos bem direitinho. E verificamos se fica bem no centro dos fios. Apertamos e fazemos aqui outro nozinho. Cortamos bem as pontinhas. Vamos pegar nossa campânula e antes de colocar o trapilho, vamos adicionar dentro o silicone líquido ou silicone para tecido. Isso é para fixar bem o trapilho. Colocamos dessa forma e vamos empurrando com uma agulha menor. Vamos ajustar os parafusos. Estou fazendo isso com essa chave de fenda pequena. Terminamos de ajustar os parafusos. Agora vamos igualar as pontinhas. Vamos colocar a borla. Vou colocar esta argola menor. E vou colocar aqui deste lado. Esta argola é opcional. Lembrem-se que todos os acessórios vocês podem tirar ou adicionar como quiserem. Chegamos ao final da aula e quero te mostrar esse resultado lindo. Olha como ficou a bolsa. Olha a costura das laterais, ficaram bem bonitas. Vou te mostrar como a bolsa ficou espaçosa por dentro. Olha o que podemos levar, vamos! E ainda sobra espaço nela. Olha como fica lindo!
Obrigada por me acompanhar até aqui e espero que você tenha gostado de todo o processo. Se sim, não se esqueça de deixar um like e fazer um comentário como forma de agradecimento. Nos vemos na próxima aula. Que Deus te abençoe. Tchau!